Boa noite a todos. Guardar, doutor Dailton entrar. Sejam bem-vindos. Vamos entrando, pessoal. Se achegando. Estão me ouvindo bem? Como é que passaram os dias? Então tá bom. Muito obrigada por responder. Hoje o assunto é sexualidade superior. O que será que é isso? Será que tem níveis de sexualidade? Eu vou convidar hoje para participar dessa live, tá tudo combinado, Dr. Dailton Meira, tô com Moreira na cabeça. Dr. Dailton, não tô conseguindo chamar o senhor, meu querido. Acho que consegui. Um assunto extremamente importante que envolve afetividade, espiritualidade. Olá, doutor. Que prazer. Boa noite. Boa noite. É todo meu. Muito obrigada, doutor, por atender meu pedido, viu? Um prazer e uma honra podemos conversar. Na rotina dos atendimentos. Ellen, só um minutinho. Ficou sem som que você falou, não deu para escutar nada do que você falou. Não? Não, nada. Cortou aí, não sei como é que tá a tua transmissão, sua internet, mas deu uma cortada. Olha lá, todo mundo avisando aí que tá mudo. Olha lá, de novo. Agora tô me Tá mudo o que você tá falando. ouvindo. Agora tô te ouvindo, não sei o que tá acontecendo, deve estar dividindo sua banda, se alguém tá usando a internet. Pede para Não, desligar. sabe o que aconteceu? Ah. Desculpa, doutora. É que minha filha saiu com o meu carro. Na hora que ela ligou o carro, o Bluetooth acionou do celular. Me desculpa. Ah, tá. Mas É cortou isso. tudo aí, não sei o que você falou. Começa Então tudo de vamos novo. lá, eu vou apresentar de novo. Então, convidei hoje o doutor Dailton para conversar com a gente, que é ginecologista, né? Também é constelador familiar, né, doutor? E eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa trajetória para a gente começar e entrar no assunto que é o tema de hoje, que é a sexualidade superior. Como é que foi esse caminhar do senhor nessa área? Como é que isso se deu? Bom, desde a faculdade de medicina, eu tive uma experiência de assistir um parto. O primeiro parto que eu assisti foi um parto em casa. E aquilo marcou muito a minha vida. E eu, naquele dia que eu assisti, eu fiz um voto, um projeto de me tornar um obstetra e fazer partos respeitosos, eu chamo, parto respeitoso. E quando eu terminei a faculdade, eu fiz residência em ginecologia e comecei já desde a época da faculdade a estudar homeopatia. E naquela época, 37 anos atrás, não existia isso no Brasil. Ninguém fazia isso de modo que fosse consciência. Eu queria fazer parto em casa, mas existia algumas pessoas que faziam, mas na minha concepção, elas não faziam de uma maneira, vamos dizer assim, científica, com metodologia, com protocolo, com segurança, entendeu?
E eu queria oferecer dentro do ambiente domiciliar, que é um ambiente com um risco maior, vamos dizer assim, do que um ambiente hospitalar, eu queria oferecer um parto mais seguro do que no hospital. E aí eu fui fazer toda uma formação, eu fui fazer um estágio na França, eu trabalhei no hospital na França, eu fui fazer um curso em Paris, depois eu fui para a Holanda aprender parto em casa, depois eu fui para a Bélgica fazer um estágio em Ostende com parto na água, eu fui para a Alemanha, depois eu fui para Oxford, fiquei um mês trabalhando na Universidade de Oxford, no centro de obstetrícia. Eu rodei o mundo, fui para a Austrália, ver parte domiciliar na Austrália. Então, voltei para a França, fui para Pithiviers, conheci o Michel Audin. Eu rodei o mundo para pegar informações e fazer um trabalho com metodologia. Então, aquilo que eu queria oferecer para as mulheres era isso. Era um suporte atencioso, amoroso, era um suporte na hora que elas mais precisavam, que era alguém que estivesse do lado e com o mínimo de intervenção possível. Então, por isso que eu chamo de um parto respeitoso. E daí acabei fazendo mais de 100 partos na água, mais de 200 partos domiciliares e depois fiz os partos no hospital. E aí, sempre com a oposição da classe médica, sempre com a oposição dos colegas, com a crítica, Claro. com as brincadeiras, com os gracejos, né? E eu não ligava para isso, eu tinha um compromisso. Eu tinha um compromisso com a verdade daquilo que as mulheres precisavam. E esse momento, no momento da gravidez, no momento do parto, é o momento que a mulher precisa de uma atenção de segurança e de alguém que olhe para a real necessidade delas. E era isso que eu fiz a vida toda. E depois disso eu fui partindo para minhas experiências pessoais. Eu fui estudando acupuntura, fui estudando iridologia, eu fui estudando a nutrologia, eu fui estudando a psicossomática, a nova medicina germânica. E de 10 anos para cá, uma experiência pessoal minha, eu passei pela constelação. E houve uma mudança muito grande na minha cabeça. Então, daí, eu fui juntando tudo isso, por isso que eu chamo isso que eu faço de medicina integrativa e sistêmica, porque eu trabalho no nível muito mais profundo. Então, uma pessoa vem com endometriose, por exemplo, eu não vou olhar para a doença dela em si, só a doença dela. Eu vejo que quem está doente é o sistema dela. Então, isso hoje eu amplio essa visão, seja nos casos de doenças de mulheres ou propriamente casais, vida sexual, a mulher como mãe, relação de mãe com filhas, com filhos. Então, nisso tudo hoje eu dou um suporte para que as mulheres encontrem a sua verdade e tenham uma melhoria de como lidar com tudo isso. E o senhor atende constelação também, né? O senhor não usa só o conhecimento na medicina, o senhor também faz o atendimento, né, como facilitador. Sim, aí eu entro em duas. Eu trabalho tanto em grupo, né? Eu sou formador de consteladores, eu estou formando já a minha quinta turma de alunos. Então, eu fiz uma preparação para ser um treinador, eu me tornei um trainer, né? Um trainer. Tanto assim que eu fui agora para Nova Zelândia o ano passado, para ter justamente fluência em inglês e me tornar, e poder levar esse trabalho que eu faço para nível internacional, não só em francês, mas também em inglês. Que legal. E eu continuo com o meu consultório, onde eu atendo as consultas individuais e trabalho com homeopatia, né? E trabalho principalmente com saúde da mulher, com essa visão de, de trazer outro ponto de vista, outras visões, não só da medicina da matéria, da medicina cartesiana, mas de uma medicina que olha para a doença como uma parte emocional, como uma parte espiritual e como uma parte física, né? Porque nós somos isso, o ser humano é físico, espírito, né, e alma. Nós somos corpo, físico, espírito e alma. E dentro disso nós precisamos um olhar grande, um olhar maior, um olhar holístico, um olhar que englobe o ser humano como na complexidade que ele é. Então não adianta eu dar um remédio químico para o corpo só. Não adianta. Não vai fazer nada. Vai aliviar um sintoma, tirar uma dor, no outro dia volta depois. Então assim, então é isso que eu faço hoje. Eu atendo tanto individualmente,
né, online, presencialmente no meu consultório, como também trabalho com grupos e tenho cursos e workshops e treinamentos, enfim, tudo isso É aí. isso aí, está a serviço da vida, né, doutor? Já dá vida aos bebês e continua estando a serviço da vida. É isso, hoje eu faço parto de almas. Que lindo isso, né? É. Não só o parto do corpo físico, mas traz essa alma para a vida, né? Isso que é E importante. veja, muitas vezes você atende uma mulher e às vezes ela está com 40, com 50, com 60 anos, mas ela ainda não se permitiu estar inteira na vida, estar vivendo a vida dela com plenitude, ela está amarrada às coisas lá da infância, às coisas da mãe dela, da família dela. Então esse trabalho de desenvelopar, de soltar da mulher poder assumir a vida dela com paz, com leveza, com empoderamento, né? É um trabalho delicado, um trabalho sutil, mas é uma delícia ver o resultado quando aquela mulher que fala, eu quero voar. Então ela quer voar, está solta. Isso é um ganho, é um presente que eu tenho quando eu realizo esse trabalho. E o que o senhor percebeu nos atendimentos como as causas sistêmicas, por exemplo, da endometriose, dos miomas? O que o senhor já identificou como uma questão emocional ou sistêmica nessas mulheres, doutor? Duas coisas muito importantes. A primeira é a dificuldade que as mulheres têm de sentir. A dificuldade de se permitir sentir emoções da infância, tais como raiva, medo, tristeza, apreensão, mágoa, ansiedade e tantas outras emoções. Então, por não se permitir sentir essas emoções, há uma negação dessas emoções, e essas emoções negadas no corpo, elas vão estourar em algum lugar. Então, essa é a maior dificuldade. E daí, o trabalho que é justamente acolher e dar a possibilidade da mulher sentir. Por exemplo, muitas mulheres sentem raiva da mãe. Mas a filha não tem permissão para sentir raiva da mãe. E quando eu consigo trazer isso à tona, aquilo se manifesta, ela entra em contato com a raiva, com o medo, com a ansiedade, qualquer que seja, a doença não precisa mais estar ali, a doença perde a força. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que muitas filhas estão ainda muito presas à mãe, com o cordão umbilical emocional ligados à mãe. São filhas que estão preocupadas em corresponder àquilo que a mãe esperam delas. Qualquer nível que seja, né? Então, que a filha vai cuidar dela quando ela ficar velha, por exemplo. Que a filha seja filha o resto da vida. E se a filha for filha o resto da vida, ela vai ser uma criança o resto da vida. E aí tem dois choques, né? Ela não vai se abrir e reconhecer o masculino, o pai. Então, uma das causas das mulheres da endometriose é o excesso de mãe. Mas isso não é consciente, isso é completamente inconsciente, né? É o excesso, então assim, ela tem muitas vezes raiva do masculino, ela tem dificuldade de lidar com o masculino, porque ela olha para o pai com o olhar da mãe, não com o olhar próprio dela. E essa raiva, essa mágoa do masculino, né, até mesmo identificação com mulheres do passado, né, que foram abusadas pela força do masculino, são vítimas da força do masculino, e essa identificação, às vezes, causa sintomas físicos. E a endometriose, ele é um deles. Pois é. E agora, uma das questões que mais tem chamado a atenção na internet, muito tem se falado, é da sexualidade, do tantra, né, do prazer incondicional na vida. As pessoas estão buscando muitos significados com a sexualidade, né? E existem várias linhas. Qual é a linha que o senhor identifica como uma condução mesmo saudável para os casais e principalmente para as mulheres?
Ótimo, excelente pergunta. Uma condição saudável. Recentemente eu postei no meu Instagram um, um vídeo curto que diz assim: para que exista casal, para que exista um relacionamento entre homem e mulher, é necessário que esse homem se desligue da família de origem dele, que essa mulher se desligue da família de origem dela. O que é se desligar? Não é romper os laços, não é nunca mais ver, não é negar, não é nada disso. Esse desligar é interno. É assim, enquanto eu me preocupo com a minha mãe ou com o meu pai, a minha energia amorosa está indo para trás, para quem veio antes de mim. E não para minha companheira, ou para frente, para o meu trabalho, para os meus filhos. Então, enquanto eu tenho uma preocupação, eu tenho uma ligação forte com a minha família de origem, com meu pai, com a minha mãe, eu não estou pronto para um relacionamento. Então, o primeiro passo, e aí vem o chakra número 1, que é o chakra da mãe, que é o chakra da conexão com energia, com energia sexual, não propriamente dito, num segundo ele é mais forte ainda, que é o chakra do pai. Então, é refazer, revisitar, ver quais os laços que ainda prende, para soltar isso, para essa pessoa estar mais ela, entrar adulta, virar uma mulher adulta com um homem adulto, que não precisa corresponder à expectativa de mamãe e papai, né? Aquilo que o Hellinger chamava do filhinho da mamãe, né? E da namoradinha do papai. Esse casal, eles podem viver juntos, mas vão viver uma mentira. Vão brincar né? Então, o primeiro ponto é esse, é se redefinir em relação a papai e mamãe. O segundo ponto é isso, é numa relação de homem e mulher, não existe papéis propriamente dito. Então, quando uma mulher se torna mãe desse homem, tira a força da relação. Quando esse homem se torna pai dessa mulher, tira a força da relação. Então, clarear essas questões. Outra coisa, quando chegam os filhos, um casal perde intimidade, mas ganha profundidade. Então, essa intimidade com os filhos fica complicada porque pai e mãe não transam. Uhum. Quem transa é um homem e uma mulher. Então, o segundo aspecto é ver quão claro estão os papéis, as funções de um, de outro, em relação ao que eles vivem. E até colocar um homem e uma mulher diante de si e poderem conversar como homem e mulher. Então, os dois pontos. O primeiro é realinhar, ver quais são os laços. Por exemplo, você já conheceu mulheres que casam e que conversam com a mãe todos os dias? E sabe o que eu só um questionamento eu faço como um teste, doutora, assim. Umas perguntinhas. Você tem vergonha de ser quem você é na frente da sua mãe? Primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa convencer sua mãe que você é boa em alguma coisa? Terceiro ponto para as mulheres. Você precisa ter atitudes aprováveis, aprovadas pela sua mãe? Se tiver um desses três aspectos, eu falo por mim ainda, porque vira e mexe, você pega o inconsciente assim, ops, Ellen, adulta, a vida é sua, sua mãe já cumpriu o que tinha que cumprir, se vira agora. Mas essas dinâmicas, elas vêm na gente, né? São muito fortes porque você viveu isso durante uns 5, 6 primeiros anos da sua vida. E está tudo na base, no alicerce do seu inconsciente. Então, aquele negócio, você recebeu muito da mãe e parece que você tem que devolver para ela. Sim. Deve a ela, né? É. Deve o pertencimento àquele útero, né? E aí isso te prende de desabrochar para vir. Então, isso é muito importante. Não, sim, você foi específica. Eu falei um genérico, né? Mas, lógico, aí tem as partes específicas de cada um desses passos, né? E E eu tem o faço... tomar... Pode falar, doutor, perdão. Basicamente, né? É o tomar a mãe como mãe, entrar no papel de filha,
não no papel de mãe e da mãe, sair desse papel e tomar o pai, do jeito que ele é, né, como no papel de filho. E aí sim, está pronto para ver como que uma mulher e um homem realmente vão olhar, né? E isso é a base de tudo, né, doutor? Eu tenho o meu vídeo no YouTube, o que mais tem visualização, que me assusta, assim, é casais sem sexo na visão sistêmica. E isso mostra que os casais estão completamente infantilizados. Eles não têm ideia, eles não têm a mínima noção do que é sexualidade. Né? Eles estão ali suprindo as suas carências. Queria que você Porque, falasse isso. porque são filhos. Enquanto você é filho, você não é adulto. E quando você é filho, você vai buscar sempre uma mãe. Então, às vezes, o homem busca a mãe na mulher e às vezes a mãe busca a mulher busca a mãe no homem. E ficam buscando o carinho no outro, a resolução do problema. Isso tira a força da sexualidade. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Pode fazer. Eu nunca tinha escutado esse termo sexualidade superior. Como que você chegou nele? Como que você construiu isso? O que quer dizer sexualidade superior? Vamos lá. Nesse caminho todo da espiritualidade, por trás tem sempre o caminho da espiritualidade, que nada mais é o caminho da evolução da nossa alma. Né? A espiritualidade não está fora, ela está dentro. E eu sou consteladora familiar, tenho formações em coach, em várias áreas de terapias evolutivas. E eu comecei a pesquisar sobre Tantra. Eu fiz um curso com uma inglesa que é terapeuta tântrica e na minha alma vinha assim, eu não quero que ninguém me toque, um terapeuta me toque. Eu não consigo ainda entender muito isso. Na época, né? Não conseguia entender muito de como um terapeuta poderia tocar meus órgãos genitais e eu sentir prazer com isso. Na minha ideia, isso não era muito encaixado. E comecei a pesquisar. Eu sou jornalista, né? E o jornalista ele é muito curioso. E daí fui estudar Tantra, fui entender como é que isso funciona e cheguei ao sagrado feminino. No decorrer, né? Comecei a trabalhar com mulheres nas egrégoras do sagrado feminino. Eu descobri que existiam fórmulas da sexualidade. Sexo é sexo. Mas existe uma sexualidade que a gente contribui com... Vou falar uma fórmula de explicar, mas é como se a gente criasse um dízimo de amor para a humanidade. Os casais, quando se encontram como adultos na sua sexualidade, eles produzem um fechamento na camada de ozônio, vamos dizer assim. Isso que eu consegui entender. E daí, através de algumas áreas do Tao, né? Eu não sou taoísta, mas estudando um pouco do Tao, conhecendo alguns monges, começaram a falar do termo sexualidade superior e sexualidade inferior. Né? Que é a sexualidade que cura, é a sexualidade que se conecta a algo muito maior, se conecta ao Deus, ao cosmos, que respeita o corpo, que o homem entra num templo sagrado e a mulher também entra num templo sagrado. E nunca se fala disso, né? É como se fosse, sexo dessa forma é porque é para não ser pecado. E não tem nada a ver com isso. Ele pode ser profano, ele pode ser sagrado, desde que ele seja respeitoso, amoroso, né? E isso é a sexualidade superior. Quando eu olho para aquele ser e me conecto ao corpo dele, sabendo que nos formamos um só, né? Foi mais ou menos esse entendimento que eu tive. E tem muita coisa na internet, né? Tem muita coisa, muita. E eu falo que eu não sei quase nada, né? Eu descobri um monte de coisa, mas ainda sei muito pouco. Tá, então eu posso. Você me fez uma pergunta, eu respondi genericamente, e agora eu posso falar um pouquinho também desse. Como que eu comecei a trabalhar com sexualidade humana, né? Você vê, por exemplo, o trabalho do Freud foi confrontar a sexualidade humana, trazer isso para dentro da universidade, da faculdade de medicina, abrindo a psicanálise, e depois vem, por exemplo, Reich, né? Depois vem Jung, todos eles levando. Reich escreve a função do orgasmo, ele
Ele mesmo teve toda a experiência dele com a sexualidade e todos os outros, né? A importância da sexualidade como algo que movimenta o ser humano. E eu vejo muito isso. Então, hoje, como que eu olho para isso? Primeiro, um trabalho com a minha própria vida. Você falou, eu não sou taoísta. Eu sou taoísta. Olha, que legal! Eu comecei a estudar a medicina chinesa em 89, ou seja, Olha, 31 anos atrás. E desde ali o Tao me pegou. Então, assim, não Tao não como religião, mas como forma de vida. E isso complementou com a constelação. Então, constelação não é técnica, constelação não é terapia. Constelação é forma de vida. é Constelação verdade. é um jeito de olhar para as pessoas, é um jeito de olhar para a alimentação, para o dinheiro, para filho, para a sexualidade, para tudo. É um jeito de olhar. E eu junto isso com o taoísmo, né? Então, e aí eu estava, uma das minhas visitas, eu gosto muito de Paris, tá? Uhum. E Paris tem aquelas livrarias ali perto do Sena, tem várias livrarias, os livreiros, e eu entro numa livraria e deparo com esse livro aqui, né? Le Tao de l'Art d'Aimer, O Tao da Arte de Amar. E aí eu procurei esse livro em português e achei esse aqui, que é o Taoísmo do Amor e do Sexo. Isso já há 30 anos atrás. Então, junto com essa mesma época, onde eu comecei a fazer acupuntura, eu encontro um mestre chinês aqui no Brasil, depois voltando para cá, e eu vivo 2 anos com esse mestre chinês assim, aprendendo. Então, eu fazia Qigong todos os dias, o domínio da energia, da energia vital, e eu trouxe isso para a minha vivência pessoal, né, de vida, de alimentação, inclusive da sexualidade. E hoje, isso juntando com a visão da constelação, ele se torna realmente um ponto de vida. O senhor chega a fazer controle da energia vital também? Sim, Qigong quer dizer isso. Kung é trabalho de energia, é você trabalhar a energia, você direcionar a energia dentro de você e para as pessoas. Então, o Qigong, ele é muito antigo, vem antes, o Qigong como exercício, como respiração, como postura, ele vem antes da acupuntura. Ele tem mais de 5.000 anos. Então, o próprio Tantra, ele visita a China, né? Ele tira do taoísmo muitos princípios. Tanto assim que tem livros que misturam o Tantra com o taoísmo, mas são coisas diferentes. Por exemplo, no taoísmo não tem ritual, não tem uma série de questões que tem no Tantra. Porque taoísmo é saúde. Então, por exemplo, uma prática da sexualidade do homem, onde ele aprende a ter orgasmos sem ejaculação. Ejaculação. Que é muito Orgasmo saudável, sem né? ejaculação. Nossa, assim, isso mantém vivo, mantém você jovem, mantém você atuante, você cheio de energia. Então, eu tenho 60 anos. Para mim, quando eu era pequeno, eu pensava uma pessoa de 60 anos, eu pensava uma pessoa velha, né? Mas, então, E como é que as pessoas reagem a isso, doutor? Quando o senhor fala do bem-estar que isso promove, para as pessoas que não estão nessa área, assim, como é que os homens reagem? Porque os eu homens não falo. eu não, eu não falo. eu vou fazer Eu não, por falar aqui. eu não falo muito, mas o que aconteceu? Outro dia desse eu achei esse livro, estava relendo esse livro, e botei uma foto no meu Instagram. Falei, se alguém quiser o livro, eu tenho. Daí o senhor me mandou. 250 pessoas me pediram o livro. Então, se alguém Olha quiser o livro, só. está assistindo agora e quiser, manda um direct para mim que eu passo o livro. Porque ele está fora de publicação faz muito tempo. É um livro esgotado. Não tem nas livros, não tem como comprar. E foi uma surpresa para mim esse interesse das pessoas, inclusive de homens, procurando isso daqui. Então eu estou até pensando em fazer uma live domingo sobre taoísmo e sexualidade. Tá? Já estou fazendo já o convite. Por quê? Porque é saúde,
é uma forma de você entrar no mundo adulto, é uma forma de você ter mais presença, presente momento, e é uma forma de você ter mais saúde. Para quê? Para fazer, como diz o Hahnemann, criador da homeopatia, para cumprir os elevados fins da existência humana. A minha missão de vida, a minha missão nesse planeta enquanto estou por aqui, então eu cumprir com saúde, né, e eu poder ter 70, 80, 90, 100, 120 anos e continuar por aqui, com saúde, fazendo a minha missão. Esse monge que me acompanha, a gente até tem um grupo, né, que as pessoas podem entrar e ter essas informações. Ele recomenda, inclusive, que tem uns aspectos diferentes do livro, porque eu li o livro também, e que a mulher também não deveria chegar ao orgasmo físico, e sim buscar esse orgasmo também Esse daqui? transcendental. Não esse daqui? Esse não. Esse não. Nas orientações desse monge, né? Que ele Okay. é um tal, não é chinês, é um tal aqui da América do Sul. Então, tá, mas que é esse livro... né? Não, é diferente. É diferente, porque é bem diferente, porque o homem, ele é yang. Olha, eu já entrando no que eu vou falar domingo, hein? Mas o homem é uma energia yang, o homem é fogo, tá? A mulher é energia yin, a mulher é água. Água. Água e fogo, quem é mais forte? Eu digo que são fortemente iguais e diferentes, né? O que é mais... A água sempre apaga o fogo. Né? A água sempre apaga o fogo. Né? Que digam os bombeiros. Então, assim, a água ela é mais forte que o fogo. Mas o fogo aquece a água. Então, precisa um do outro. A mulher precisa desse yang para aquecer o chakra 1 e 2 dela. E o homem precisa do yin para refrigerar. Entende? Então, são duas energias que se completam e a mulher, no orgasmo feminino, traz liberação de substâncias, de hormônios, de neurotransmissores, melhora a sua pele, melhora a felicidade, melhora a qualidade de vida dessa mulher, a clareza mental dela, porque é uma energia que sobe e que desce, que circula, né, do ventre, sobe pela frente e desce pela coluna. Então, assim, essa energia circulando adequadamente com saúde vai fazer com que essa mulher viva com mais qualidade de vida. E tenha mais saúde também, né, doutor? Porque o prazer está ligado ao bem viver, né? E quantas travas, mulheres que sofrem de enrijecimento da vagina, de vaginismo, de segurar ali, de travar, né? O quadril fechado, que não consegue abrir de tanta tensão, né? E isso não faz uma reviravolta na cabeça dos homens? Então, faz, mas veja, 39% das mulheres têm dores na relação sexual. É muito grande. Por quê? Porque estão se defendendo. É aquilo que eu falei, está lá atrás ligado à questão do feminino, do masculino. Então, tudo desarranjado, né, dentro da própria cabeça. Então, enquanto você está na defensiva, não tem como. Por isso, assim, e esse livro aqui, ele coloca muito bem, muito claro, assim, que o homem, isso é uma coisa já da constelação, né? O homem serve a mulher. O homem está a serviço da mulher. Então, o homem está a serviço do prazer dessa mulher, da saúde dessa mulher. O homem está a serviço disso. Né? Então, uma mulher realizada, satisfeita, ela vai funcionar melhor, ela vai ser mais criativa, ela vai ser mais feliz, ela vai lidar melhor com as emoções dela. E, para isso, precisa de alguns ajustes do casal. E hoje a gente está completamente ao contrário, né? As mulheres estão buscando o homem de todas as formas e os homens estão com o masculino ou muito agressivo ainda ou muito imaturo. Ou ferido. Ou ferido também. Ou ferido. Muitos homens foram criados pelas mães para ser os filhinhos, para ficar presos a elas. Então, e para isso tem um masculino diminuído, um masculino humilhado, um masculino desvalorizado.
e chegam na vida adulta buscando a compensação disso a nível do trabalho, e do dinheiro e do poder, mas por dentro são meninos brincando de gente grande. Por isso que, voltando ao que eu falei, a primeira parte, começa com o seu redimensionamento em relação a pai e mãe. Tudo começa por aí. Né? Tirar o que não serve, tirar a bagagem que não serve, vai limpando. Aí fica mais simples. Aí sim, você traz essa pessoa para o mundo adulto, aí sim, eu tenho um homem adulto, uma mulher adulta. Uhul! Aí é uma... Isso aí não vai. é nem idade, né, doutor? Porque eu percebo que tem homens numa idade madura já, mas ainda em dinâmicas de meninos. E não é só o cara que é um garotão da rua, não, mas é o cara que não se solta. E eu não sei, eu não consigo, assim, como uma pessoa que está tentando contribuir consigo mesma, com o seu próprio sistema e com o próximo, eu não sei quando que isso pode ter um salto quântico da humanidade. Porque eu ainda vejo níveis muito arcaicos da clareza do papel de cada um, sabe? Os homens ainda muito no masculino, muito agressivo, no machismo. Eu não sei, às vezes eu fico tentando criar uns conteúdos, eu falo, não, mas eu tenho que ir para outro, falar de outro jeito, porque eu não vou acessar, não vai chegar ainda. E aí você vê qual que é o padrão, qual que é o referencial de sexo. É aquele sexo violento, entendeu? Que isso não tem nada a ver com um sexo sutil, respeitoso. Então, por exemplo, dentro do taoísmo existem movimentos, existem formas de movimentos, existe toda uma preparação, existe olhar para os detalhes do olho da mulher, da coloração do rosto, como é que está a narina dela, o que você vai começar, como é que está a transpiração, a respiração. Então, postei no meu Instagram um exercício para um casal fazer, não sei se você viu. Eu vi, o casal frente a frente. Frente a frente, ali fazer um exercício de olhar um para o outro, de ativar uma outra forma de contato, o contato visual, o contato de respeito, o contato com os antepassados, para apurar o desejo do toque. Né? Então, existem coisas a serem muito trabalhadas para que essa sexualidade superior se manifeste. Então, eu preciso ter um homem e uma mulher adultos. E isso leva anos. Leva anos. O que o senhor orienta para as mulheres, então, que é uma pergunta que muito me fazem. Aí eu digo para a pessoa assim, você tem que decidir internamente o que você quer fazer. Mas muitas relações ainda, as mulheres estão buscando ajuda, buscam processos terapêuticos, buscam constelação, buscam estudar e estão com os homens muito feridos, muito infantilizados, muito presos nas mamães. O que o senhor orienta como médico, como terapeuta? O que o senhor fala para ela? Quando esses homens estão muito fora ainda, né? Muito longe de um sexo tântrico, por exemplo. Bom, o sexo ele é a ponta do iceberg. Você não começa... É o detalhe do telhado, tá? Você não começa uma casa construindo uma casa pelo telhado. Você começa pelo alicerce. Aliás, você começa pelo projeto. Então, qual o teu projeto de vida? Então, a minha orientação é a seguinte: escolha uma ferramenta para você ser uma pessoa melhor. E essa ferramenta se chama autoconhecimento. Autoconhecimento é um superpoder. E autoconhecimento, eu costumo dizer que não é uma sessão, não é um livro, não é uma terapia, não é uma constelação. Autoconhecimento é uma forma de caminhar, é uma forma de você viver a sua vida. Porque você vai estar sempre se questionando, você vai estar sempre se conhecendo nas situações mais simples, né? Então, dentro do autoconhecimento, eu vou me reposicionar. Outro dia desse eu fiz uma coisa indevida com a minha filha, né? Com a nossa filha. Minha não, nossa. E nem a nossa.
Ela está filha por um período, daqui a pouco ela não é mais filha. Então, mas eu fiz uma coisa indevida, né? E eu fui para ela e falei, olha, isso que eu fiz para você foi indevido. Eu vou me reposicionando. E aí, eu cresço. Então, eu cresço como homem, eu cresço como pai, eu cresço como marido, eu cresço como profissional. Quando? Quando eu estou constantemente me conhecendo. Então, para uma mulher ter uma vida sexual plena, satisfatória, começa pelo projeto. Qual é o teu projeto de vida? O que você quer da vida? Não que tipo de homem você quer, não é lá fora. O que você quer da vida? Primeiro, o projeto. Segundo, quais são os seus alicerces? Como é que é a sua relação com o pai e com a mãe? Refazer isso no caminho do autoconhecimento. Tá? E depois, as paredes, a base, a sua saúde, o seu dia a dia, os seus hábitos, como é que é a sua alimentação, como é que é a sua vida, né? Sua questão profissional, relação com o dinheiro. E depois, no final, você está pronta para ser feliz? Você aguenta? Você está pronta? Porque assim, quando a flor se abre, a abelha chega. Se a flor está... Às vezes a mulher quer que a abelha chegue, mas a flor está fechada. Exatamente. Então o autoconhecimento é aquilo que faz a mulher se conhecer a ponto dela se abrir para ela mesma. Ela resgata o amor próprio, a valorização dela. Ela não tem mais vergonha dela, de falar o que ela sente e pensa. Ela não precisa mais ser a filha que o pai, que a mãe quer. A flor está aberta. Aí vem a abelha para esse tipo de mulher, para esse estágio, para esse momento, para essa mulher que está nesse tipo. Né? E não quer alguém simplesmente que funcione como um vibrador que dê prazer a ela e acabou. Não. O sexo é essa troca. Essa sexualidade que você chama de superior é uma troca, é uma identidade, é uma identificação no nível emocional, no nível espiritual, no nível de objetivos de vida, no nível de respeito. Respeito aos ancestrais do outro, a maneira do outro ser. E ganhar intimidade, que é o exercício que eu pus lá. Como que a gente ganha intimidade? Aprendendo a falar a verdade. Aprendendo a falar o que eu penso, o que eu sinto. Então assim eu conquisto intimidade. E isso é um desafio. Confesso a você que também sou um aprendiz nisso. E a cada dia procuro aprender mais. E doutor, só uma curiosidade aqui. O senhor consegue explicar para essas pessoas que estão nos ouvindo agora e para as que vão ouvir depois, o que é esse orgasmo espiritual? Existe uma explicação para isso? Que é o orgasmo não ejaculatório do homem? Que dimensão que um homem ocupa nesse momento? Existe palavra para definir isso? Olha, eu vou fazer uma... Eu gosto de usar parábolas. Né? Jesus falava por parábolas. Então, assim... Dinheiro, a gente tem dinheiro. Você tem R$ 1.000 na mão. Tá? É bom. O que esses R$ 1.000 podem proporcionar para você? Uma compra boa no mercado e mais alguma coisa. Só. Ok. Aí você vai e faz a compra no mercado. O que aconteceu com o dinheiro? Já caiu pela metade. Foi embora. Você gastou o dinheiro para obter algumas coisas. O seu dinheiro, o seu valor é a sua energia vital. Que os chineses chamam de Qi. E a energia, existe uma energia sexual que vem do rim, né, que se chama Xing, ou Qing. Quando o homem ejacula, ele perde aquele Qing. Então, para você ter alguns segundos de prazer, você paga um preço muito caro para perder aquilo. E se eu posso atingir isso sem pagar, pelo contrário, o que acontece quando o homem tem um orgasmo sem ejacular? Essa energia que eu jogaria para fora, ela sobe e vem para minha mente. Ela sobe pela frente, pela parte yang do corpo. Entende? Então, assim, a minha energia vital vai aumentando cada vez mais. É lógico que existe um momento de ejacular, existe uma frequência ejaculatória para cada homem, cada um vai ter que saber isso. O que eu estou dizendo é... E outra coisa, um homem, quando ele alcança o orgasmo,
sem ejacular, ele mantém a ereção durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, tanto que ele quiser. E aí a mulher está lá no 8º orgasmo dela e fala, tá bom, chega, não quero mais. Ok, entendeu? E vai, para porque para, mas assim, assim, isso traz uma satisfação para o casal. Então, se a mulher entender que se o parceiro dela pode ter uma ereção que vai durar horas, os dois estão ganhando. E ela vai ganhando essa energia, ela vai ganhando a energia. E ele ganha a energia in dela. Então, é uma troca de Um energia muito nutrindo o sutil. outro, né? Um nutrindo o outro. Nutrição. É uma nutrição energética. Por isso que Ah, é lindo. é lindo, é lindo, é lindo. É muito Doutor, lindo. e como é que a gente fala para os homens fazer isso? Como é que a gente vai com jeitinho feminino ensinando esses homens que estão ainda com os cascos bem grossos a Olha, conhecer? eu acho que o homem é motivado por resultados. Mulheres são motivadas por processos. Então, você chega assim, talvez você falar para o cara o seguinte, olha, existe um jeito de você manter a ereção por 3 horas. O que você acha disso? Talvez desperte Boa, alguma curiosidade. Alguma gostei. curiosidade, Vou né? anotar isso no meu caderninho. Boa. Olha, eu atendi uma vez, um caso mais extremo que eu atendi, foi um homem, ele tinha na época, eu acho que 52 anos, ele veio para mim com uma dor lombar, com uma hérnia, com 2 hérnias de ato lombares, ele não conseguia quase andar, ele estava com uma perna adormecida, ele andava de muleta, ele tinha passado já por vários tratamentos, tinha sido indicado cirurgia para ele, e ele veio lá de uma cidade, perto lá de Ribeirão, alguém indicou, alguém falou de mim para ele. E ele veio lá de Ribeirão para Campinas. Uma cidade perto lá, não lembro direito. E ele veio e contando essa coisa toda. Eu falei, ok. E aí ele falou o seguinte, e outra coisa, doutor, olha, faz 6 meses que eu não tenho nada, não tenho ereção nenhuma, estou na lona, né? Me conta um pouquinho da sua vida. Ele falou o seguinte, olha, eu era casado, eu tenho 3 filhos, e a minha mulher me deixou porque ela foi viver a vida dela com uma outra mulher. E eu fiquei no chão, eu fui arrasado com aquilo. E hoje os filhos ficaram comigo, né? E eu me desvalorizei, ele foi para a lona, ele foi para o chão. Eu falei, tá bom, então... Ele tinha mudado de cidade, ele mudou para outro estado do Brasil, e eu pus esse livro na mão dele. Falei, cara, você vai estudar isso aqui, você vai pensar nisso aqui. E você vai ver que se você conseguir, a partir de hoje, entrar num relacionamento sexual sem ejacular, e você vai ver as razões, porque sua vida vai mudar. Tá bom. Fiz uma acupuntura nele, dei um medicamento homeopático e me despedi. 6 meses depois ele me liga. Doutor, você não sabe o que aconteceu comigo? Falei, o que aconteceu? Aquele livro é maravilhoso, doutor. Falei, como assim? Eu cheguei numa cidade aqui, no meu estado que eu mudei, cidade pequena e tal. Cara, eu tenho 4 mulheres que ficam telefonando e querem sair comigo. Eu não sei o que. O que aconteceu? Cara, eu tô um touro, eu tô um negócio. Eu falei assim, por quê? Não, eu tô controlando minha ejaculação, né? Eu consigo. Aquilo lá mudou minha vida. E o que aconteceu com a sua dor nas costas? Que dor nas colunas? Nada. Tô Nem ótimo. lembrava. Energia. Então ele conseguiu saúde, amor próprio e foi fazendo os exercícios. Lógico, isso não é mágica, não é mágica, mas é um processo. Desde quando você esteja convencido, você vai ter. Então, um casal, ele pode viver uma sexualidade superior, desde que você refaça seu projeto de vida, suas alicerces, onde você está fundamentado, quais são suas crenças, o que você quer da vida, o que você espera dessa relação. Clareza nos papéis, para um não se tornar pai e mãe do outro. É um homem, uma mulher. Conversas francas, tá? E hábitos. Hábitos são importantes. Não tem mágica. E Comunicação. comunicação é essencial para um casal, né? O casal que não consegue se comunicar é bem complexo.
né? Estou abrindo os comentários um pouco para as pessoas, quem tiver alguma pergunta para fazer para a gente, saber o que os nossos participantes estão ouvindo, o que está ressoando em cada um de vocês aí, porque a gente já está quase 1 hora de live. Doutor, estão perguntando o nome do livro. Então, o nome do livro é O Taoísmo do Amor e do Sexo. O autor é Zhou Shang. Zhou Shang ele foi um estudioso da China, ele conseguia ler, ele conseguia ter acesso ele é chinês também, mas ele é nascido na Europa. Ele conseguia ter acesso aos manuscritos antigos e entendia isso. Então, tem muita citação de manuscritos antigo, daquela sabedoria chinesa antiga, no tempo em que eles viviam um matriarcado, né? Antes dessa coisa hoje atual, que a China vive, que desvaloriza a mulher, que mulher não é nada, aquela coisa. Não, as mulheres tinham respeito, tinha valor, né? Então é isso. E repito, quem quiser o livro, eu posso compartilhar, manda uma mensagem para mim que eu compartilho. E qualquer coisa, se são dos meus seguidores, eu também já tenho a cópia do livro que o doutor mandou para mim. Foi por isso que a gente está até aqui junto hoje, que a gente começou a conversar. Na hora que eu pedi, eu quero o livro, e já falei para ele, doutor, precisamos conversar junto para contribuir mais ainda com os nossos seguidores. Gratidão, né? E assim, o que mais se espera é que as pessoas tenham vida, né? Tenham saúde, e não vivam presas aos padrões que existem aí, que dizem que é certo. E não, a gente tem que fazer o que a nossa alma está buscando, né? E a nossa alma está buscando, sim. Senão a gente não estaria aqui, né? Nem eu, nem o senhor falando sobre isso. Então existe um caminho belíssimo aí, né? É isso. Nós temos um pensamento infantil e a criança, ela depende do outro, ela depende do pai, da mãe, de todo mundo. Então, assim, que o outro é responsável pela minha felicidade. O outro é responsável pela minha saúde. Se eu ficar doente, eu quero que alguém me leve para o médico. Então, assim, a gente imagina, às vezes, tanto o homem como a mulher, que o outro tem que mudar, que o outro tem que fazer alguma coisa. Então, a minha dica, assim, mergulhe no caminho do autoconhecimento. Com vontade, é um mergulho, é uma entrega. E vai tirando as suas barreiras, vai caminhando para a verdade, caminha com humildade. E desse caminho do autoconhecimento, sim, você vai ter chance de ter uma vida mais saudável e estar muito mais preparado para uma vida prazerosa. Porque o prazer não é só sexual, né, Ellen? Não. O prazer é você acordar de manhã, sentar na cama e sorrir e falar, uau, né? O prazer é poder ter uma conversa como essa, que emoção prazerosa, né? Da gente se sentir bem, contribuindo, né? Isso é prazer. Hoje, o pôr do sol hoje foi lindo. O prazer de ficar ouvindo os passarinhos. Sim. Prazer de não fazer nada, prazer de interagir com a natureza, prazer de uma comida, prazer de preparar uma coisa para a filha, prazer de tudo. Prazer é prazer da vida. Sim. E aí, inclusive, vem o prazer sexual. Né? Doutor, então, prazer de viver. Tem uma aluna minha, a Marlene, está perguntando da pornografia. Eu vou pedir para o senhor responder, porque ela já conhece meu posicionamento da pornografia, eu quero ouvir o do senhor também. A pornografia é um vício. Né? O que é um vício? Um vício é uma maneira que você tem de esconder uma dor. Existe uma dor, e a pornografia é a maneira que você tem de não olhar para isso. Ela ela divulga uma caricatura. Né? Nessa caricatura, é um sexo caracterizado. Aquilo não é sexo. Né? São atores, tomaram remédio, aquilo é uma caricatura, porque o fluxo de amor entre duas pessoas não precisa seguir padrões. Existem sim algumas questões, vou chamar técnicas entre si, né? Mas sim, é um desvio do comportamento. E o que o senhor diz, de acordo com o taoísmo, sobre a masturbação, tanto a masculina quanto a feminina? Existem muitos terapeutas que ensinam as mulheres a se masturbarem
comprar vibrador, né? Aí é a filosofia do clitóris e tudo mais. O que o senhor acredita sobre isso? Tá. Tanto do homem quanto da mulher. Ok. Masturbação masculina é jogar dinheiro do avião. Tá É sair jogando jogando. sua energia sexual para fora, né? É sair jogar dinheiro fora, jogando sua energia, desperdiçando sua energia, vai encurtando a vida e você vai viver menos, vai viver doente lá na vida. Então, quanto menos energia você tem, mais doente você fica. Ok? A masturbação feminina, ela é uma forma da mulher atingir o prazer, mas é um prazer, vamos dizer, que não preenche, que não satisfaz, porque falta a energia masculina, falta o yang. Então, acaba ficando o prazer pelo prazer. Eu acho que tanto assim, numa situação, tem momentos que eu até oriento algumas pacientes que estão tão desativadas para ativar o contato com o próprio corpo, ativar, se permitir o prazer, por exemplo, até tem as suas situações, né? Agora, a masturbação para substituir, para não precisar buscar um homem, para não correr para não risco, para não querer, ela não preenche, ela não satisfaz, né? Então, porque a mulher ela não perde energia da maneira que o homem perde, mas ela tem um desgaste ali, né? Uma insatisfação. Ela fica desnutrida, né, doutor? Essa é Eu conheço mulheres que chegam e falam assim, eu estou cansada já, nem quero mais, porque fica lá. E outra coisa, ela parece que fica querendo mais que chegue a abelha, em vez de focar a energia no autoconhecimento e se abrir para algo maior, algo elevado, né? Requestionar suas bases, suas crenças, o que levou a ela estar ali. Aí gastar essa energia. E, repetindo o que eu falei, prazer da vida. Prazer de fazer uma comida, prazer de dar um sorriso, prazer de de dançar sozinho, prazer de ver um pôr do sol, prazer de andar sozinho, prazer de ler um livro, prazer de tudo, prazer de se valorizar. E eu digo assim para as mulheres solteiras, né? Fiquei muito tempo, né, também nesse caminho de autoconhecimento e também resolvi não ter parceiros por um momento para que não utilizasse os parceiros só como uma relação sexual e pronto. Aquilo deixou de fazer sentido totalmente para mim. Então, é um conselho que eu até dou para as minhas alunas, para as clientes, assim, guarda um pouco isso também para que a sua flor fique mais robusta, né? Não que a gente perde energia, mas a masturbação, você acaba ficando insatisfeita com a vida. É uma insatisfação. Guarda isso daí para você ficar brilhante, né? Você tá com aquele tesão, sobe ele, respira, bota para fora, vai mexer na terra, na comida, vai conversar com as pessoas para que você se torne mais magnética também, né? E existem artimanhas que a gente pode usar isso de uma forma inteligente. Eu falo para mulherada. Então, isso daí, exato, é o que nós chamamos de sublimar. Você vai desviar isso para uma outra questão durante um período, mas se autoconhecendo e ver o que em mim está fora do lugar, que até agora eu não atraí esse homem, eu não permiti que ele chegasse perto de mim. Por que a abelha não chegou? Exatamente. O que em mim eu posso mudar para ficar mais próximo do meu feminino, para ser uma mulher mais interessante para o tipo de homem que eu quero? Lindo, doutor. Matou a pau. Ó, eu não quero tomar muito seu tempo, então assim, eu planejei mais ou menos 1 hora. Se a gente pudesse, ficaria mais tempo conversando aqui. Queria agradecer imensamente a sua confiança de aceitar meu convite e dizer que estamos aí nessa jornada maravilhosa, tanto para a gente, né, de autoconhecimento, quanto também no que eu puder, no que o senhor puder, eu tenho certeza que a gente está aqui contribuindo, o senhor com toda essa experiência, riqueza de experiência, de transformar a vida das pessoas, né? Isso que vale a pena. Doutor, muito obrigada mesmo. Agradeço de coração, viu? Bom, eu vou também agradecer a você pelo convite, pela confiança, por essa ousadia sua, né, de me convidar e legal, e
e por ser uma divulgadora de conceitos que com certeza estão ajudando tantas mulheres nessa viagem, nessa jornada do autoconhecimento. Então, saber nisso, saber que você está fazendo isso, parabéns, continue sim, gostei do termo sexualidade superior, ou acho que é interessante isso mesmo, é um encontro num outro vibracional, né? Num outro momento, numa outra holografia aí, né? E ali esse encontro ele é mais completo, ele é mais satisfatório, ele não é simplesmente um encontro físico, né? Se você pega a pirâmide de Maslow, você conhece a pirâmide de Maslow? Sim, sim. Tem 5 níveis. Nos 5 níveis tem sexo. Sim. E o Você sexo, pode ter ele entra na necessidade básica do ser humano também. Ele pode ser comida, alimento. Aí é o sexo produtivo, sexo brutal, que nem cachorro e cachorra tem, animal. Ele pode ser no nível social, né? Ele pode ser no nível emocional, ele pode ser no nível amoroso, ele pode ser numa satisfação, mas existe lá a última, a satisfação espiritual. Então, ali, que aí sim entra o taoísmo e aí entra o tantra, porque ele leva nessas 5 dimensões do sexo, nos 7 portais, nos sete chakras, sim, um prazer em todos os níveis, uma saúde energética em todos os níveis, aí sim existe uma satisfação deste homem e desta mulher. Olha, gratidão, doutor. Estou pedindo para te convidar mais. E a live Bom, vai ficar salva sim, vai ficar salva. Então eu já vou convidar todo mundo para domingo, essa live que eu vou falar sobre taoísmo e sexualidade. Depois eu vou postar lá no meu Instagram. Que hora que o senhor vai fazer, doutor? Eu estou em dúvida, dá uma sugestão de hora aí. À noite, porque às 6 horas do horário de Brasília tem uma meditação sistêmica que os alunos pediram para eu fazer uma meditação, eu marquei para domingo, daí eu saio da Mas minha aí domingo, pessoal, eu acho que fica. Eu estava pensando em fazer tipo assim, 5h30, 6 horas, nessa faixa aí. Então tá bom, então. Combinado. Tá ótimo. Eu entro às 6 horas. Daí o senhor entra às 5h30, eu assisto um pouquinho do senhor e vou para minha live. Combinado. Então tá bom, gente. Ó, obrigado, gratidão. abraço, boa noite. Quem quiser a live vai estar no meu Instagram, vou salvar agora. Um beijo, doutor. Fica com Deus. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Sucesso e saúde aí. Obrigado para você também.